pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje eu vim aqui trazer recomendações de um gênero específico de séries de TV. Eu não sei vocês, mas eu sou completamente apaixonada pelo gênero de fantasia, né? O estilo de fantasia. Seja pra filme, seja pra livro, seja pra série, qualquer coisa que envolva alguém ter criado um universo do zero, uma coisa toda mágica, ou às vezes nem tem mágica nem nada assim, é só um universo com outras regras e tudo mais, eu já gosto bastante, né? É difícil você achar alguma coisa de fantasia que não tenha magia. Mas você vai perceber que nas recomendações que eu trouxe aqui hoje, tem algumas que não é bem magia que a gente tá falando. É umas coisas diferentes, é uns conceitos de fantasia diferentes. Então no vídeo de hoje eu vou falar algumas recomendações de séries de fantasia pra você assistir. Quem curte o gênero vai se amarrar nesse vídeo aqui, tá? Se eu não me engano, são 7 recomendações que eu vou fazer pra você. Todas elas sem spoiler, obviamente, porque eu não quero estragar a experiência de ninguém. Mas antes de eu começar a falar aqui, não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que também gosta desse gênero de fantasia, que de repente pode até assistir com você. E bora lá, vamos logo pra esse vídeo, pra essas recomendações aqui, que pra começo de conversa eu coloquei por ano de lançamento, tá? Então é tipo da mais antiga até a mais nova. A primeira série que eu vou falar aqui tem um Cê Já Viu, né? Então, obviamente, pelo card que vai estar aparecendo aqui, você já sabe qual série que eu vou falar. Você pode encontrar essa série que já foi finalizada, né? Ou seja, já tem um final, não tá saindo episódios novos, no serviço de streaming da HBO. E é claro, gente, que eu estou falando da série mais premiada de todos os tempos aí do Emmy, Game of Thrones. The darkness that will swallow the dawn. Game of Thrones é uma série que se passa num continente fictício chamado Westeros. Na verdade, tem 2 continentes em Game of Thrones, Westeros e Essos. E assim, é muito difícil fazer uma sinopse de Game of Thrones, é por isso que eu fiz aquele Cê Já Viu, né? Que eu vou te dar muitos motivos pra você assistir e dar uma chance aí pra tão famigerada Game of Thrones, que eu acho que todo mundo já ouviu falar dessa série. Mas digamos que se eu fosse pra resumir essa série de fantasia de Game of Thrones, eu diria que se resume em vários conflitos, né? É um jogo dos tronos, como a própria tradução diz, porque basicamente todo mundo quer o trono de ferro, ou pelo menos quer uma independência, né? Tá todo mundo querendo proteger os seus, e pra isso, infelizmente, tem guerras, né? Tem pessoas que têm mais direito às coisas, tem outros que não têm. Sem falar que Game of Thrones possui personagens muito marcantes da cultura pop, né? Como, por exemplo, a Daenerys Targaryen, a nossa querida Emilia Clarke, ou então o Jon Snow, que é interpretado pelo Kit Harington, ou até mesmo a Maisie Williams, que é a atriz que interpreta a Arya Stark. Eu acho que esses são os personagens mais queridinhos, assim, digamos, de Game of Thrones. E assim, você vai encontrar de tudo nessa série, tá? Tem dragões, tem zumbis congelados, né, que a gente chama de White Walkers, tem guerra, tem obviamente umas baixaria, tá? Então assim, se você for menor de idade, não assista Game of Thrones, que é uma série bem baixaria, tá bom? Já aviso desde já, porque estamos na Idade Média, é uma representação da Idade Média. Então assim, nessa época, gente, as coisas eram um pouco complicadas assim de assistir, né? Mas faz parte ali do contexto, não é nada gratuito, na minha opinião, pelo menos. E Game of Thrones tem cenas dignas, assim, de assistir no cinema, então é uma pedida muito interessante. A história começa quando o rei lá de Westeros, que é o Robert Baratheon, vai até o amigo dele ali de infância, né, de adolescência, Ned Stark, e pede pra ele ser o conselheiro do rei, né, ou seja, ajudar ele com as decisões ali do reino, depois que o conselheiro antigo morreu misteriosamente. Então a história começa por aí. Eu só vou dizer isso porque Game of Thrones, gente, assim, é uma pirâmide, é história em cima de história, é muita coisa. E ao mesmo tempo que tudo isso acontece, você tem a família Targaryen, que é constituída pela Daenerys e o irmão dela, Viserys, lá no outro continente, e eles estão querendo voltar pra casa em Westeros pra poder tomar o lugar de direito no trono, né? Ou seja, tirar esse rei que eu acabei de falar do trono, porque eles acham que ele não tem direito a governar. Então assim, só por esse comecinho você já percebe que é uma treta que vai crescer muito, né? Não é à toa aí que tem algumas temporadas, mas as temporadas não são muito grandes. Então assim, como primeira recomendação já fica aí pra vocês, Game of Thrones é uma excelente pedida, você com certeza deveria assistir. Dracarys.
próxima série dessa lista atualmente está disponível no Disney Plus, então assim, quem tem Disney Plus já vai atrás, porque essa série, gente, pelo amor de Deus, vale muito a pena assistir. Eu sou completamente apaixonada, por mais que eu não fale muito aqui no canal. Eu queria muito que essa série não tivesse terminado já, né, porque, de novo, estamos falando de uma série que já foi encerrada, só pra eu poder falar dela aqui, que eu sou completamente apaixonada. É só você puxar esse assunto comigo que eu vou falar horrores. Eu estou falando aqui da série de fantasia Once Upon a Time. Imagina um lugar onde todos os contos de fadas da sua infância vivem, mas eles não lembram que eles são contos de fada. Tipo, eles são pessoas comuns, assim, com nomes comuns, profissão e tal. Mas cada um deles é um conto de fada amaldiçoado. Ou seja, a maldição desses contos de fada é eles não se lembrarem de si mesmos. Pois bem, essa é a sinopse de Once Upon a Time. Tudo começa quando a Rainha Má, sim, aquela mesma da Branca de Neve, lança uma maldição no reino do lado dos contos de fada, que eles chamam de Floresta Encantada, e ela amaldiçoa eles a serem levados para um lugar onde não existem finais felizes e não existe magia, não existe nada, para eles terem uma vida terrível. E adivinha só que lugar é esse? Sim, o nosso mundo, exatamente, o nosso mundo é o lugar infeliz para Rainha Má. E aí todo mundo é transportado para esse lugar, só que eles salvam uma pessoa no meio dessa treta toda. Uma pessoa é salva desses contos de fada para ela se tornar salvadora, para que um dia ela possa quebrar essa maldição da Rainha Má. E essa pessoa, no caso, é a filha da Branca de Neve com o Príncipe Encantado e também a protagonista de Once Upon a Time, que se chama Emma. E aí, basicamente, a Emma tem que ir para uma cidade chamada Storybrooke, onde o tempo está congelado, mas é também a cidade onde todos esses contos de fada estão amaldiçoados. Então é assim que começa toda essa história de Once Upon a Time, que assim, gente, tem uns plot twist, né, que é umas reviravolta tão grande em Once Upon a Time, tem tanta coisa sobre os contos de fada, que não é aquela coisa clichêzona que a gente conhece, né? Pensa que os roteiristas pegaram cada personagem de conto de fada e desenvolveram muito, criaram histórias novas, mas com referências aqui e ali dos filmes. E ao mesmo tempo, tem personagens assim nos filmes que são do bem, mas que lá em Once Upon a Time pode ser do mal e vice-versa. Você pode ter um vilão que pode, no final das contas, ser do bem. Então, assim, tem muitas reviravoltas em Once Upon a Time. Eu recomendo muito você assistir essa série. Se você gosta de fantasia, ela não pode faltar nesse seu catálogo aí de séries de fantasia. Assim, eu diria que é essencial você assistir Once Upon a Time na sua vida. Você! A próxima série dessa lista é uma paixão meio recente minha, porque foi agora que eu comecei a ler os livros. Porque sim, essa série que eu vou falar agora é baseada em alguns livros, assim como Game of Thrones, tá? Porque eu esqueci de mencionar. Parabéns, Giovanna. Eu estou falando aqui da terceira indicação desse vídeo, que seria a série Outlander. I hold myself bound to your word. Let's try not to get flogged or stabbed today. No promises, assassinate. Outlander conta a história da Claire, que é uma personagem ali que vive na década de 40, se eu não me engano é 1945, e aí ela vai passar a lua de mel dela na Escócia, quando acidentalmente ela acaba viajando no tempo. Gente, ela encosta assim numas pedras, e de repente ela é completamente transportada pelo tempo, indo parar na Escócia em 1743. Gente, olha a viagem dessa série. E aí fica uma coisa muito complicada, porque ela não sabe quais tipos de obstáculos ela pode encontrar na Escócia em 1743. Como é que ela faz pra voltar pra casa, por exemplo? Ela vai ter que descobrir como é que ela sai dali. Sem falar que a Escócia, nesse tempo, gente, tava no meio de uma guerra, sabe? Tava todo mundo se matando. A gente tá falando aqui de uma época muito antiga. E a gente tá falando também de uma época que a mulher não tinha muita voz. E assim, a Claire é uma enfermeira. Lá naquela época, eles chamam
chamam ela, inclusive, de curandeira, porque nem tinha uma palavra assim, era uma médica feminina, né? Não tinha isso, não tinha médica. Ou você tinha médico, ou você tinha parteira, não tinha qualquer outra coisa. E aí, se você tivesse umas crenças diferentes, você falava que a mulher podia ser uma curandeira, que é o nome que eles dão pra Claire. E aí, no meio desse tempo, ela conhece um cara chamado Jamie, e ela acaba meio que se apaixonando por esse cara, sendo que ela é casada lá no tempo dela. Só que assim, é uma paixão totalmente sem querer, você vê que não tem uma segunda intenção, sabe? Uma coisa de, meu Deus, estou traindo meu marido lá da minha época. Não tem um negócio desse, é só um obstáculo, é como se fosse, olha, pode ser um pouco difícil essa volta pra casa. E aí, é nesse momento que eu vou parar de falar, porque senão, né, vou acabar dando spoilers, mas assim, gente, Outlander é uma série fantasiosa, eu acho que é uma das melhores, assim, que eu já vi. Os livros, principalmente, a série é muito boa, porque ela é bem parecida com o livro nesses aspectos, só que eu acho super legal, porque eu, pessoalmente, gosto de história, e eles são bem realistas nisso, sabe? Como é que você mostra a Escócia em 1743, mas ao mesmo tempo acaba se tornando uma série de fantasia, porque tem um monte de elemento mágico, que ela encostou nas pedras e viajou no tempo, sem falar de outros conceitos, né, outras coisas meio mágicas que tem aí em Outlander, que eu não posso mencionar, como eu falei. Então, assim, com certeza, se você gosta do gênero de fantasia, você deve assistir Outlander, que por sinal está disponível na Netflix, tá bom? Então, assim, se você tem Netflix, vai lá que tem 5 temporadas de Outlander pra você assistir, e não tem 1 milhão de episódios cada um, é rapidinho, sabe? É uma coisa que, gente, se você viciar, já era. Você vai matar todas essas temporadas numa tacada só. E por sinal, todas as séries que eu vou falar daqui em diante são todas da Netflix, tá bom? Eu acho que só Game of Thrones e Once Upon a Time que eram de serviços de streaming diferentes. Quarta série dessa lista também possui um vídeo aqui no canal que vai estar aparecendo aqui no card pra vocês, tá vendo? Dá pra ver? É aqui. Que é uma outra série baseada em livros que ficou bem popular por conta de um videogame chamado The Witcher. You'll come out bloody. The Witcher conta a história de um bruxo, né, nessa terra fantasiosa, chamado Geralt de Rivia. E assim, os bruxos são muito mal vistos nessa terra, né? Todo mundo tem meio que medo, acha que eles não têm muito sentimento. E aí você vê constantemente nesse universo cheio de magia, né? Esse sim é o ápice da fantasia, gente. Pelo amor de Deus, The Witcher é magia pra tudo quanto lado, assim. Se você gosta de poderes, essas coisas, é The Witcher que você vai assistir. Sem falar que essa série tem umas cenas de luta coreografada, assim, sabe? Que são muito loucas, elas são muito longas e você percebe que a câmera não corta nunca. Então, assim, o protagonista é o Henry Cavill, então, assim, você vê que ele se entrega totalmente pelo papel ali do Geralt. E você tem também outros personagens super interessantes que são meio mágicos e tal. Uma delas é bem óbvio que envolve magia, que seria a Yennefer. Basicamente, a maga mais poderosa, na minha opinião, é a Yennefer. Ela tem cenas de magia muito da horas. E tem também uma outra personagem muito interessante que é a Cirilla, que ela tem aí um link direto com o Geralt de alguma forma, né? Você vai precisar ver a série pra descobrir esse link, que não é parentesco, tá? Pelo amor de Deus, não tenha gente engraçadinha aí tentando adivinhar o plot. Não é parentesco, é um outro tipo de link que eu estou falando. E a Cirilla, ela vê muitas coisas, né? Você vê que ela tem esse dom da magia que não foi tão desenvolvido ainda. Então, assim, mundo fantasioso, cheio de magia, com lutas e classes de magos, bruxos, etc. Você encontra tudo em The Witcher, porque assim, olha, galera, essa série é boa, viu? Eu gosto muito, não é à toa que eu fiz um vídeo na época que saiu, e eu estou muito ansiosa pela segunda temporada, porque tem isso também, né? É uma série relativamente nova, ela não tem 1000 temporadas nem nada assim, então é uma coisa rapidinha de você assistir. E com certeza, assim como as outras, merece estar aqui nos recomendados. Caso você goste de fantasia, assista The Witcher. Point to your Witcher, oh valley of plenty, oh valley of plenty, oh. A próxima série dessa lista, assim como The Witcher e Outlander, você também encontra na Netflix, e ela também é relativamente nova, atualmente só tem uma temporada, que seria a famigerada Lock Key. Whatever you think you understand about those keys, you don't. Tudo começa quando o personagem
personagem Randall Locke é assassinado ali de maneira meio macabra, digamos assim, né, por um ex-aluno dele. E eu juro que eu tô falando tudo isso é parte da sinopse, tá, gente? Não é spoiler. Começa assim, tá lá na sinopse da Netflix isso. E aí depois que esse cara aí é assassinado, a esposa dele e os 3 filhos acabam se mudando pra casa da família Locke, que seria o marido lá assassinado. Só que aí logo essas 3 crianças descobrem uma série de chaves que tem por ali, que acabam abrindo umas portas pra alguma coisa, digamos, especial. É como se fosse uma vibe meio Coraline, só que sem envolver outros mundos, digamos assim. São portas mágicas que são abertas de maneira mágica, com chaves específicas, e essas crianças descobrem isso no meio da casa. Só que ao mesmo tempo elas também descobrem que ali dentro tem uma presença de algum tipo de entidade que também busca as mesmas chaves que essa criançada aí tá procurando. Só que é claro, essa entidade tem propósitos totalmente diferentes, né? Propósitos aí do mal, digamos assim. Então fica uma constante assim de, meu Deus, quem vai conseguir as chaves mágicas primeiro? As crianças ou essa entidade meio demoníaca aí? Como eu falei, é uma série super recente, digamos assim, da Netflix, que envolve esse conceito de portas mágicas, né? Todo esse negócio de universo através de portais não é uma coisa nova pra fantasia. A gente vê isso em Alice no País das Maravilhas, as Crônicas de Nárnia, né? Tem aquela cena da Lúcia abrindo o armário e entrando lá dentro, sabe? Aí ela sai em Nárnia. Então eu achei um conceito super bacana quando eu assisti, eu achei que foi uma homenagem super interessante que fizeram, mas ao mesmo tempo é muito original, porque assim, quando você vê a série, você vai percebendo algumas coisinhas sobre essas portas e as chaves e tudo mais. Então com certeza não poderia deixar Lock Key de fora dessa série de recomendações de fantasia pra vocês. A próxima série também tem um vídeo aqui no canal que vai estar aparecendo aqui no card, e aí a gente vai fingir que você não viu o card ainda, né? Só pra esperar eu falar o nome da série. No caso, eu estou falando de uma série brasileira de fantasia que, meu Deus do céu, gente, quem não assistiu essa série, vai assistir a série brasileira de fantasia, porque é muito boa. Eu estou falando aqui de Cidade Invisível. Quer mesmo saber? É um caminho sem volta. Depois da morte misteriosa da sua esposa, o detetive Eric acaba ficando ali muito intrigado com o que pode ter acontecido com ela, e ele meio que acaba descobrindo que o mundo dele não é tão pequenininho, não é tão comum quanto ele imagina, já que a ideia de Cidade Invisível é introduzir o folclore brasileiro no meio do nosso mundo. Sabe a vibe de Once Upon a Time que eu falei, dos contos de fada? Imagina se os contos de fada fossem do folclore, só que eles se lembram que eles são do folclore. Tem tanta coisa que esse detetive na série não sabe, e ele não faz a menor ideia de que esses dois mundos ficam se colidindo, e tem muita coisa aí que tem a ver com essa morte da esposa do cara, que você vai assistindo aos poucos, você vai descobrindo o que se trata, né, o que aconteceu. Então assim, gente, a ideia dessa série foi um negócio que quando eu assistia pela primeira vez, eu falei, por que nenhum roteirista brasileiro tinha tido essa ideia ainda? De você jogar o folclore brasileiro como uma coisa muito relevante numa história. Então assim, em Cidade Invisível, você vê as investigações do detetive Eric tentando descobrir o que aconteceu com a esposa dele, mas ao mesmo tempo o mundo dele constantemente se choca com essa parte do folclore brasileiro que tem mais relevância do que ele imagina. Eu fiz um vídeo inteiro sobre Cidade Invisível, como eu falei, apareceu no card agora há pouco, e assim, gente, Cidade Invisível merece ter você assistindo ela, porque, nossa, gente, essa série é muito viciante. Eu assisti um episódio e eu já tava desesperada pra ver os outros, os episódios não são tão longos, e também tem uma única temporada, apesar de já ter uma segunda confirmada. Essa série também está disponível na Netflix, como eu mencionei, e com certeza se você é fã de fantasia, vai lá dar uma chance para a série brasileira de fantasia Cidade Invisível. A sétima e última série que eu vou recomendar aqui é a mais recente da lista, né? Como eu falei, eu fiz uma ordem da série mais antiga pra série mais nova. E no caso eu tô falando aqui de uma série que saiu no mês de abril, então assim, ela tá super recente. Quem curte fantasia já se interessou pelo trailer, já foi ver assim que estreou. Mas assim, é claro que eu não poderia deixar de mencionar e recomendar aqui a nova série da Netflix de fantasia, Shadow and Bone.
Shadow and Bone conta a história de um mundo que é basicamente dividido em dois. Tem uma barreira que divide o mundo em dois. E aí no meio disso você tem a personagem Alina, que é uma menina que descobre ter poderes, né? Ela descobre poderes que ela não imaginava que tinha. E o objetivo dela é unir o país, né? Basicamente você não quer mais essa barreira que divide aí os dois países, que por falar nisso é uma barreira mágica, tá, gente? Não é tipo um muro nem nada assim, não. É uma coisa mágica que tem várias criaturas e tudo mais. Pra eu não dar muito spoiler, né, do que se trata basicamente, imagina que essa menina, ela quer unir o próprio país, ao mesmo tempo que ela tá aprimorando os poderes dela, né, porque afinal de contas ela não vai conseguir fazer isso sem aprimorar os poderes dela. E no meio disso tudo você tem um monte de guerra, um monte de bandido, gente, sabe, brigando entre si. Tem um monte de desafio que vai pulando na frente dessa menina, como assim, se caísse do céu. Ou seja, um monte de dificuldade chegando pra menina e ela percebe, bom, vai ser complicado eu fazer a união desse país aqui usando só os meus poderes, hein? Eu acho que magia não vai ser só suficiente. Então, assim, esse é o típico universo fantasioso. Você tem poderes, você tem guerras místicas e esse tipo de coisa. Você tem criaturas, monstros, assim, é um prato cheio para fãs de fantasia, fãs de universos novos. E como eu falei, é bem legal porque é uma série muito recente da Netflix, que também é baseado em livros. Vai estar aparecendo aqui, ó, os livrinhos, que bonitinho. Sem falar que essa série também possui alguns rostinhos familiares, tipo o do Ben Barnes, que fez o Príncipe Caspian lá em Nárnia, né? Eu sei que teve muita gente que olhou e falou, mano, conheço esse rapaz em algum lugar. É o Príncipe Caspian. Então, assim, como eu falei no começo, eu não podia deixar de recomendar Shadow and Bones. Desculpa, gente, eu não falar tanto do plot das séries assim, porque como eu falei, é uma recomendação. É pra você ir lá assistir sem tomar nenhum spoiler, entendeu? Se Shadow and Bones não estava na sua lista, agora tem que estar. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Me fala aí nos comentários também se você já assistiu alguma dessas séries de fantasia que eu acabei de falar, ou se você sentiu interesse em ver alguma dessas, né? Vai que você não sabia da existência de alguma das que eu falei aqui. Então me fala qual que você sentiu interesse e qual dessas você já assistiu. E tá valendo falar que você nunca assistiu nenhuma dessas, tá? Porque você também não é obrigado a assistir todas essas. É por isso que eu tô recomendando aqui. E eu quero saber muito qual que vocês acharam mais interessante dentre essas que eu falei aqui. Qual que é a sua favorita, porque vai que você é um grande fã de fantasia como eu e já assistiu todas essas. E é claro, só relembrando, não se esquece de dar o seu like antes de você sair desse vídeo, tá? O seu like é muito importante. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!